De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 13. 1. Todo homem tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. 2. Todo homem tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Partindo desse artigo, é possível concluir que a migração é um direito humano. Ainda assim, a situação dos imigrantes que vêm para o Brasil é lamentável, tendo que lidar com a ausência de políticas públicas para o acolhimento, obstáculos burocráticos para se obter documentação, discriminação e dificuldades de integração. Muitos imigrantes sofrem com xenofobia, que consiste na desconfiança, temor ou antipatia pelo que é incomum ou vem de fora do país. É um tipo de aversão irracial aos estrangeiros. O preconceito começa em frases que escutamos no dia a dia, como: cada vez mais chega um estrangeiro no Brasil para roubar nossos empregos, podendo chegar a algo mais grave como humilhação, constrangimento e agressão física, moral e psicológica. Existem muitas razões que podem levar uma pessoa a mudar de região ou de país. Geralmente estão ligadas à falta de assistência de saúde, pobreza, violência, perseguição religiosa ou étnica, desastres naturais e falta de emprego. Elas buscam na nova região por novas oportunidades de estudo, aprender um novo idioma, tratamento de saúde. Basicamente, são pessoas que saíram de uma situação ruim e buscam algo melhor. Ainda assim, as pessoas tentam se aproveitar da vulnerabilidade dos estrangeiros. Na busca desesperados pela sobrevivência nas cidades brasileiras, os refugiados e imigrantes que chegam a um país podem ser alvos fáceis para redes de exploração de trabalho escravos e tráfico de pessoas. José foi uma vítima de trabalho análogo à escravidão. Ele foi trabalhar em uma fazenda no Paraná com apenas 17 anos. José e seus companheiros trabalhavam do amanhecer até a noite, sem receber nada. O trabalho era apenas para pagar a hospedagem e a comida. À noite eram trancados em um barracão de lona e vigiados por capangas armados. Até que um dia José resolveu fugir, aproveitou um momento de distração dos capangas e do chefe e escapou com um colega. Os capangas foram atrás deles, já com a intenção de matá-los. Durante a perseguição, seu colega morreu. José foi atingido por uma bala no olho. Ele fingiu de morto e os capangas despacharam os corpos na beira de uma estrada. Depois disso, José conseguiu ajuda e foi socorrido. Ele denunciou o lugar e a polícia conseguiu libertar as outras pessoas que trabalhavam no lugar. No caso de José, ele era brasileiro e foi convencido a migrar para outro estado. Alguns anos atrás, foi noticiado o caso de imigrantes que vieram da Bolívia para o Brasil e também foram vítimas do trabalho escravo contemporâneo. No caso noticiado, alguns anos atrás, uma fábrica têxtil no centro da capital paulista que mantinha um grupo de 37 funcionários bolivianos, entre eles 36 adultos, 21 homens e 15 mulheres, e um adolescente de 16 anos. Esses imigrantes viviam em alojamentos com condições degradantes, tinham descontos referentes de alimentação e moradia em seus salários, eram submetidos a jornadas de trabalho exaustivas e a violência física, verbal e psicológica. Um boliviano resgatado relatou que produzia 26 vestimentas por hora e um cronômetro ao lado da máquina de costura controlava a produção. No resgate dos trabalhadores escravos, foram encontradas nessa fábrica irregular 35 mil peças da Renner. Frequentemente, grandes marcas de diversos segmentos utilizam de mão de obra escrava na busca pelo lucro, mas principalmente a indústria têxtil tem compactuado com a violação dos direitos humanos. Essas situações fazem parte de um ciclo que começa com um indivíduo que apresenta vulnerabilidade econômica e é enganado para que aceite uma proposta de trabalho em que normalmente ele precisa se mudar de região. Ao chegar no lugar, a pessoa descobre que as situações de trabalho são análogas à escravidão, terminando geralmente com uma tentativa de fuga. Se a fuga for bem sucedida, a pessoa consegue denunciar a situação em que estava vivendo.
Após a denúncia, para os órgãos responsáveis, os demais trabalhadores são libertos. O empregador deve pagar multas e indenizações por ter usado o trabalho escravo em sua propriedade, pondo até ser preso. Depois disso, o trabalhador volta para a situação inicial de vulnerabilidade. Para evitar que o ciclo se reinicie, é necessário combater o trabalho escravo. Em ambos relatos é possível observar a ocorrência desse ciclo. Também fica clara a situação de trabalho análogo à escravidão, que pode ser configurada por qualquer uma dessas situações. Trabalho forçado. O indivíduo é obrigado a se submeter a condições de trabalho em que é explorado, seja por ameaça e violência física ou psicológica. Jornada exaustiva. Expediente desgastante que coloca em risco a integridade física do trabalhador, já que o intervalo entre as jornadas é insuficiente para a reposição de energia. Servidão por dívida. Fabricação de dívidas ilegais referentes a gastos com transporte, alimentação, aluguel e ferramentas de trabalho. Esses itens são cobrados de forma abusiva e descontados do salário do trabalhador, que permanece refém dessas dívidas fraudulentas. Condições degradantes. Um conjunto de elementos irregulares que caracterizam a precariedade do trabalho e das condições de vida sob a qual o trabalhador é submetido. Se souber da ocorrência de qualquer uma dessas situações, denuncie Disque 100. O Disque 100 recebe, analisa e encaminha denúncias de violações de direitos humanos. Sócrates uma vez disse: "Não sou nem ateniense, nem grego, mas sim um cidadão do mundo."